Chiadeira geral. Prefeitura, sindicato e Ciesp questionam o anúncio oficial da GM de não investir na fábrica de São José dos Campos. Gravataí e São Caetano do Sul vão ficar com os 13 bilhões de reais para a produção de uma nova família de veículos mundiais. Negociações para vencer a disputa começaram em 2012. O município chegou a propor a criação de um distrito industrial com isenção de impostos. Sindicato cobra o cumprimento de acordos para o recebimento do aporte. Se ele for aprovado para o Brasil, será em São José dos Campos. Ao vivo, o diretor do Ciesp repercute as consequências para a economia da região da exclusão de São José dos Campos. Em compensação, tem a São José Exportadora. Cidade fatura quase 3 bilhões de dólares com vendas ao exterior no primeiro semestre. Água com os dias contados, represas da região estão em queda e economia é palavra de ordem para conter a ameaça da crise hídrica na bacia do Rio Paraíba do Sul. E isso tem que se seguir por 2 ou 3 ou 4 anos, para que nós consigamos recuperar níveis satisfatórios do reservatório. Sabor de derrota. São José joga bem fora de casa, quase vence, mas cede empate no último segundo na Liga Nacional de Futsal. Calor humano. Campanha do agasalho arrecada mais de 70 mil peças em São José dos Campos. Nós temos a expectativa de superarmos a arrecadação de 500 mil peças de roupas, que foram um número que nós alcançamos no ano passado. Quarta-feira, 29 de julho, o Band Cidade começa agora. Olá, boa noite. O anúncio oficial de que a GM de São José dos Campos está fora do novo investimento de 13 bilhões de reais da montadora no Brasil provoca reações. A Prefeitura, Sindicato dos Metalúrgicos e Ciesp começam a se mobilizar na tentativa de reverter a decisão da companhia. A declaração foi feita pelo presidente da montadora para a América Latina, Dan Aman, ontem, e refere-se a um aumento no investimento anunciado em 2013 para o período de 4 anos, até 2019. Segundo a empresa, a fábrica do Vale do Paraíba não é competitiva para a produção de carros de passeio. 6 bilhões e meio de reais a mais vão ser investidos para a fabricação de uma nova família de veículos. Há 2 anos, o então diretor de Relações Institucionais da GM, Luiz Moan, afirmou que, caso aprovado, parte desse recurso seria destinado para a planta joseense. Está sendo analisado pela corporação um novo investimento. Nesse novo investimento, que eu vou repetir, se ele for aprovado para o Brasil, será em São José dos Campos. E, em sendo aprovado, nós nos comprometemos com o sindicato a dar preferência aos ex-funcionários da GM no processo de seleção. Com a decisão desta semana, a nova família de veículos da GM deverá ser produzida nas unidades de Gravataí, no Rio Grande do Sul, e em São Caetano do Sul, em São Paulo. O Sindicato dos Metalúrgicos enviou hoje uma carta ao diretor de Relações Trabalhistas da GM pedindo uma reunião. A entidade alega que não foi informada dessa posição e estranha as declarações, porque em 2013 foram assinados acordos garantindo novos investimentos no complexo da montadora em São José. Há 2 anos, quando a categoria negociava o aporte, o presidente do sindicato, Antônio Ferreira de Barros, o Macapá, afirmou que defendia a manutenção dos empregos dos trabalhadores. O sindicato está negociando com a empresa, de hoje. Essa negociação só acontece porque nós fizemos muita luta para que esses investimentos viessem para São José e à disposição do sindicato de caminhar. O que nós queremos é que seja um acordo que não tenha demissão, que tenha estabilidade no emprego para os atuais empregados e que esses 2 bilhões e meio, esses novos carros, seja produzido aqui em São José. Um dos argumentos utilizados pelo presidente da GM, Dan Aman, para não contemplar a fábrica instalada no Vale nesse pacote de investimentos é o fato do sindicato não concordar com a redução do piso salarial para novos funcionários. Em nota, a Prefeitura de São José dos Campos lamentou que o acordo firmado entre a GM e o sindicato não esteja sendo efetivado e disse que vai procurar a empresa para obter mais informações. Para repercutir sobre a exclusão da cidade dos planos da montadora, nós recebemos aqui na bancada do Band Cidade o diretor regional do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo,
Almir Fernandes. Almir, muito obrigado pela sua presença, boa noite. Boa noite. Primeira pergunta, qual que é o impacto dessa decisão da montadora, não apenas no setor automobilístico, mas na indústria de um modo geral? Mas a gente já esperava por isso, né? A partir do momento que o sindicato não concordou em fazer o mesmo acordo que os outros sindicatos estavam aprovando, como o sindicato lá de São Caetano do Sul, o sindicato do Sul de Gravataí e até mesmo de Mogi das Cruzes, então nós já esperávamos que esses recursos não viessem para cá. E isso é muito ruim, porque o último recurso que veio para fazer a S10, que está fabricando até agora, a GM que teve aí seus 9 mil funcionários, chegou a ter 9 mil funcionários, hoje você vê que não passa de 5.500, 5.700, então, e está com vários funcionários de layoff, de férias coletivas, layoff, então isso é muito ruim para a cidade, né? Você vê que hoje o parque industrial que a GM tem lá em São José dos Campos é um dos melhores do país. Tá? Não tenho dúvida disso por causa do tamanho, com várias áreas para expansão. Então, tudo que poderíamos ser feito, deveria ser feito ali em São José. Mas, infelizmente, nós não tivemos. Coisa que não acontece em São Caetano, por exemplo, onde que já está super lotado, ele não tem mais espaço para construir mais e está muito apertado ali. Mas, infelizmente... O setor de autopeças deve ser afetado, a economia de um modo geral da cidade também? O setor de autopeças não afeta tanto. É lógico que quando mais próximo é mais fácil, é mais barato você entregar logisticamente falando. Mas se não vai fazer aqui, vai fazer em outro lugar, o setor de autopeça vai entregar no outro lugar. Então, isso com um fornecedor das peças não afeta tanto quanto afeta o próprio funcionário da GM. Quem vai sair perdendo é São José dos Campos, é a região, é o Vale do Paraíba, porque a maioria, muitos funcionários não é só de São José, é do Vale do modo geral. Então, quem vai sair perdendo é isso, que não vão contratar novos funcionários, que era a ideia. A Prefeitura de São José foi mediadora nas negociações entre a empresa e o sindicato, lá na época, há 3 anos, né, quando a GM ainda estudava onde fabricar a nova família de veículos. Por enquanto, a administração disse apenas que vai buscar mais informações. O senhor acredita que essa decisão da companhia ainda pode ser revertida ou não? Olha, não custa tentar. Eu acho que quem devia se redimir agora e ir atrás disso aí seria o próprio sindicato. Eu acho que o sindicato de metalúrgica, ele devia ver que ele errou na estratégia dele, que ele jogou até onde pôde e viu que perdeu. Então, ele deveria chegar e concordar, pelo menos igual que os outros sindicatos concordaram, e estão levando todos os empregos para lá. E vão acabar com a GM, porque uma fábrica que não investe, uma fábrica que não cresce, com um parque daquele tamanho. Hoje, só para você ter uma ideia, o maior IPTU de industrial é o da GM. Tá? Então, a cidade vai perder muito com isso. Na prefeitura, o senhor acredita que deve tentar reverter isso? O próprio CIESP também, o senhor como diretor regional, o CISO, vai tentar buscar informações junto com a diretoria da GM, tentar reverter isso? O único que pode fazer alguma coisa nesse momento é o sindicato, porque não adianta nada a gente chegar e pedir para a GM sem que o sindicato concorda em diminuir o piso salarial. O piso salarial é para quem inicia trabalhando, não é para quem está lá. Não vai baixar salário de ninguém. A única coisa que mais pegou nesse acordo, que o sindicato não concordou, e os outros sindicatos de outras regiões concordaram, é o piso, é para quem vai começar a trabalhar na GM. Exatamente, assim como tem o custo Brasil, existe também o custo São José, né? E o presidente da GM, ele alega mão de obra cara e outros custos mais elevados em comparação com outras regiões do país. Isso realmente pesou, então? É por isso, porque se hoje ele for contratar qualquer funcionário novo que colocar dentro da GM para uma expansão, vai ter que pagar um salário de R$ 2.700, enquanto que em outros lugares ele vai pagar R$ 1.500, R$ 1.700. Então a diferença é muito grande. Mas encargos, trabalhistas e tudo mais, isso aí encarece muito. Então é lógico que, só que o sindicato de São José não percebeu que hoje ele tem concorrentes. Tá? Então a GM não vai construir a preço que o sindicato queira, por melhor que seja a planta de São José. Uma última pergunta, se a decisão for irredutível, qual que é o futuro da fábrica? Uma planta, ninguém disse isso, nenhum diretor da GM, ninguém falou que eles vão fechar a GM. Mas, a gente não é bobo e a gente sabe que quando não se investe na empresa, quando a empresa não cresce, o produto que ela está produzindo vai ficando obsoleto, a tendência dela é fechar.
Mas não é só notícia ruim, né, que a gente tem aqui para divulgar. O Ciesp divulgou hoje o ranking de exportações e importações do primeiro semestre deste ano. São Paulo é a primeira colocada nas regionais paulistas. Em segundo lugar, vem a cidade de São José dos Campos. A remessa de produtos ao exterior dos 8 municípios que compõem a regional no primeiro semestre cresceu 0,7% em relação a 2014, passando de 2,87 para 2,89 bilhões de dólares. O aumento foi impulsionado pelo setor de aeronaves e aparelhos espaciais. Em contrapartida, as importações caíram 49,5%, de 6,78 bilhões para 3,43 bilhões de dólares. Taubaté aparece na 12ª colocação. Na regional, com 28 municípios, houve queda de 11% em relação ao ano passado. Jacareí aparece na 26ª posição do ranking. A regional, composta por 3 municípios, cresceu 90% em relação ao ano passado. Passou de 140,3 milhões de dólares para 266,5 milhões de dólares. A alta foi puxada pelas pastas de madeira e de matérias fibrosas celulósicas. Aí, Almir, São José perde só para São Paulo em exportações, é uma boa notícia. Ela perde, mas precisa ver no quê, né? Nós fazemos um produto de alto valor agregado, nós fazemos avião, que é o que dá maior emprego e renda, e um conhecimento técnico dos funcionários altíssimo, né? São Paulo ganha em sementes, em grãos, então isso aí não tem valor agregado, né? Então, por isso eu considero São José como negócio a melhor coisa para o país. Nossa, eu ainda sempre fui contra de a gente vender material in natura, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar isso. A gente não pode vender só soja, nós temos que vender o óleo de soja. Agregar valor ao produto. Isso o Brasil perde muito, está perdendo muito nisso aí. Então, quando se diz que São José é o segundo, para mim eu considero o primeiro por causa do produto, que é com tanto valor agregado e de excelentes empregos e renda para os funcionários, para a cidade. Agora, Almir, a inflação com expectativa de fechar o ano em 2 dígitos, né? Tá aí a reunião do Copom, deve ter daqui a pouco anunciar mais um aumento na taxa Selic, talvez para 14,25% ao ano. Dólar a R$ 3,30. O mercado externo é o salvador da pátria? Então, sem dúvida que exportar é muito bom para o país, é bom mas nós temos muito que aproveitar o mercado interno. Só que o mercado interno está retraído. E está retraído de um projeto equivocado do governo, no meu modo de ver. Não se deve... Você está aumentando tantos juros, né, para reduzir a inflação, então por que até agora não reduziu? Então, ele está usando um remédio errado. Eu acho que o que o governo tem que fazer é estimular emprego, estimular o trabalho para ter mais emprego. Tá? Então, e não fazer com que cada vez está mais retraído. Hoje o empresário, qualquer empresário, está precisando socorrer aos bancos e infelizmente ele não está conseguindo pelo alto juros. Okay. Almir Fernandes, diretor regional do Ciesp, muito obrigado pela sua entrevista, uma boa noite para o senhor. Eu que agradeço, coloco à disposição. Boa noite. Ok, obrigado. Veja a seguir, represas sofrem com o tempo seco. A nossa equipe de reportagem foi ver de perto a situação na região. E, novamente, a previsão descarta a chuva no vale. A hora certa para você, 7h03, a gente volta já.